Olá, meus queridos. Hoje é quarta-feira, dia 28/8/2024. Estamos caminhando para o fim do mês. Ei, esse sabadão vai ter um treinamento que vai ser inédito para mim. Eita, nós, hein? Tô me lembrando da época que eu fiz o meu primeiro curso de física quântica. Nossa Senhora! O pessoal até hoje lembra e fala assim, cara, a gente lembra tudo de você, nossa vida mudou. É um negócio muito louco, não? São conhecimentos, entendimentos muito malucos, são coisas muito abstratas, muito malucas, e uma vez conhecida, não tem como voltar atrás, né? Faz parte do jogo, faz parte da vida, e assim caminha a humanidade. Meus queridos, olha, ontem eu fui ver o imóvel para locação por uma possível lugar de atendimento. Eu cheguei aqui num lugar comercial, aonde tem indústrias na frente, comércio para frente, para trás, para um lado, para o outro e tudo mais. E aí eu fui visitar. E nesse negócio de visitar, você já fica de olho em várias coisinhas, como o zelo do lugar, como a situação e tudo mais, né? E aí dentro dessas conotações de zelo e de tal, essas coisas assim, chega no lugar e o que a gente depara? Qual que é a situação que é deparada? Você vai e tem uma luz de LED que fica piscando sem parar. Já começa o problema aí. Você entra no lugar, aquele fedor no banheiro sem precedente. Já começa um outro problema aí. Aquela sujeira sem tamanho. Poxa, se a pessoa foi até o lugar, se a pessoa fez não sei o quê, custa pegar e passar um paninho, deixar arrumadinho, cheirosinho, colocar um perfuminho, alguma coisinha ali só para deixar mais cheirosinho, mais coisa? Não faz. E depois, a hora que você vai ver, tem um monte de lugar, tudo para alugar. Tem 1, 2, 3, 4, um monte, tudo para alugar, tudo para locação. E dentro dessas questões de locação, eu vi lá uma moça conversando daqui, conversando de lá, uma que a inquilina foi conversar ali. E sabe quando a gente já viu a imagem? De novo, tem acontecido muito comigo isso daí. De eu ver a cena e falar assim, não, mas isso daí eu já vi. Essa cena eu já vi. Essa situação eu já vi. E, gente, e não é aquela situação de déjà vu, puro déjà vu. É aquela situação de déjà vu real mesmo. Como assim, professor? Não entendi. Vou explicar. Existem dois tipos de déjà vu, pelo menos pela minha experiência, tá? Uma que a gente fala assim, eu já vi isso, mas não estou lembrando muito dos detalhes, mas eu já vi essa cena, mas eu não estou lembrando de todos os detalhes. E o déjà vu que você viu, professor? O déjà vu que eu vi foi exatamente o rosto da pessoa que estava lá, que apareceu. A postura da pessoa. E esse déjà vu não foi tão perto aqui, não. Aí eu fui tentar lembrar de quando que eu vi isso daí. Foi coisa assim de 3, 4 meses atrás. Muito bem. Até aí, tudo bem. Eu só vi aquela cena, depois não vi mais nada. Eu lembrava só daquela cena. Depois não lembrava de mais nada. Apesar que eu acho que até mais, eu acho que faz uns 6 meses. Pelo que eu tentei lembrar, mais ou menos uns 6 meses lá atrás que eu tinha visto. E nessa brincadeira, olha daqui, olha de lá, você vê que a pessoa é meio diferente, né? Aliás, todo mundo é diferente. Quem me olha fala assim, nossa, o cara parece um mendigo andando pra rua, né? Porque gordinho, barbudo, cabeludo, o cara fala, isso é um mendigo andando pra rua. E um problema muito sério. A pessoa é evangélica, fazendo teologia. Como que seria a pessoa olhando e tendo que negociar e falar sobre alguma coisa da espiritualidade? Já começa o problema aí. Mas, professor, tem pessoas que são mente aberta. Pois é, rapaz, mente aberta. Mente aberta que não entende a situação. Porque se entendesse a situação, não faria como tal. Ótimo, mas vamos lá, vamos caminhar.
Aí, dentro dessa situação, dentro desse contexto, eu peguei e fui fazer a medida, né? Falei, deixa eu ver, né? Quanto que era a medida lá da garagem, para ver quanto é que é a coisa, porque eu preciso de um lugar onde fica as pessoas sentadas, né? Então eu preciso de um tipo de um salão, de um lugar que caiba bastante gente. E a garagem de onde eu estava, ela tem 6 metros por 4,5. Nós estamos falando de 6 por 5, vamos falar de 30 metros quadrados. O salãozinho tem 40. Com o banheiro, come um pouquinho. E não tem divisória, não tem salinha depois do lado para eu pôr a maca. Eu teria que colocar a maca ali, sei lá, em algum lugar ali. Não tem prateleira, não tem nada, é só um salão aberto. E o problema? Aí que você vai ver na loucura das pessoas como é que elas estão. Um quadrado daquele, a pessoa está pedindo R$ 1.900 por mês. Mais 100 de energia, mais 100 de água, mais 100 de PTU. Então nós estamos falando de R$ 2.200. R$ 2.200 num quadradinho de 40 metros quadrados. Ah, mas professor, se o lugar é bom, vale a pena. Vale a pena como? Desculpa, mas R$ 2.000? Oh, eu tava vendo do vizinho ali, naquele mesmo dia, eu vi uma pessoa ali entrando numa casa e perguntei pra pessoa, falei assim, deixa eu perguntar, por quanto você tá alugando a casa? Ah, tô alugando por 2.500. Uma casa completa, bonita, bem organizada, bem distribuída, bem, sabe, super boa, pela bagatela de R$ 2.500. Ou seja, o povo tá meio doido. A casa por si só que o cara tá alugando já é um problema. Porque R$ 2.500, tenta imaginar um comerciante para juntar R$ 2.500. É muita despesa, moço. É muita despesa. Isso aí sai, é como se fosse sair um salário gigante da empresa, uma coisa assim. Se é algo bem grande, tudo bem, o fluxo, o movimento vai fazendo o faturamento ser alto. Mas se não é, como é que faz? O buraco é um pouquinho mais embaixo. E nós temos que ficar meio que atento a essa situação. Então, olha, eu vou voltar a falar uma coisa que eu já estava falando lá atrás. Aqui na cidade de Campinas é muito, mas muito difícil eu encontrar um lugar para tal. Professor, mas ninguém te ofereceu nenhuma garagem? Ofereceu uma senhora aqui de Campinas que sempre ia no atendimento, maravilhosa. Ela me ofereceu uma garagem. E eu não aceitei não porque eu tenho vaidade ou não quero, porque o espiritual falou, não pode. Por que não pode? Porque eu iria pegar o lugar da passagem da pessoa, de entrada e saída, de uso habitual da pessoa. Eu iria transformar a energia ali. Mas a energia não era para ser ótima? A energia não era para ser boa? Sim. Só que uma coisa é energia familiar, outra coisa é energia de trabalho da espiritualidade. E nessa conversa daqui, conversa de lá, ontem à noite eu já meio triste, falei, não dá. Olhei tudo lá, o espiritual falou assim, negativo. Falei, tá bom, não quero. Nisso eu comentei com uma colega e ela pegou e falou assim, eu acho que eu tenho esse lugar. Eu desconfio que eu tenho esse lugar para atendimento. Eu falei, que legal. Se tivesse, seria maravilhoso, incrível, assim, surpreendente. Bom, resumo da ópera. Disse a pessoa que hoje ia verificar e na quinta ou sexta-feira marcar para eu ir lá fazer uma visita e ver como é, como é que não é. Não sei como é que vai ser, como é que não vai ser, mas vou ficar de olho, né? Tentar fazer alguma coisa.
Até chácara, que eu falei assim, chácara seria interessante aqui. Porque um lugar verde, um lugar tal, né, uma chacrinha. Só que não tem chácara dentro da cidade. As chácaras, quando tem aqui na cidade de Campinas, já é pro meio do mato. Você tem que andar quilômetros e quilômetros. É mais fácil eu ir para Hortolândia, para Valinhos, até para Jaguariúna, em Indaiatuba, do que eu encontrar uma chácara aqui dentro. Não acha, moça. Chácara, você acha uma ou outra, mas é aquelas de eventos gigantes, aquela coisa muito monstruosa, muito gigantesca. E para mim o gigantesco não tem valia. Para mim o que manda é a situação padrão. Então estas são as situações que eu ando enfrentando. Vamos vendo, acompanhando as cenas do próximo capítulo. E seja o que Deus quiser. Que assim seja, né? Amém. Certo? Bom, dito isso, falado isso, eu estou fazendo meu movimento. Hoje está previsto de eu ir lá no cara que é abonado, que falou que ia pagar a coisa, mas eu falo alguma coisa de aluguel, alguma coisinha assim, fui ver o negócio, só que a pessoa nem vê, ela finge que viu e não viu. Rapaz, eu vou falar um negócio pro 100. Se esse cara aprontar pro meu lado e me usar igual eu já estou sentindo que eu estou sendo usado, eu não sei não, mas eu acho que o espiritual vai dar uma porretada na cabeça, que não vai ser brincadeira não. É mexer com o espiritual e se lascar. Vocês lembram da moça que aprontou, que denunciou a minha moderadora por causa do benzimento do pezinho do cachorro, que foi lá na delegacia, fez boletim de ocorrência? Sabe o que aconteceu? Ela teve um AVC, parou metade do corpo dela, ela já não anda mais, ela já não consegue fazer mais nada, ela virou um vegetalzinho. Pois é. E você sabe o que aconteceu? Ela veio pedindo, pelo amor de Deus, para ter o perdão da moça. E você sabe o que aconteceu? A moça fez o que eu falei para ela. Professor, tem que perdoar tudo e todos. Não, negativo. O pecado foi entregue e fala, Deus, esse pecado que a pessoa fez contra mim, eu estou entregando nas suas mãos. Eu não quero mais saber. Isso daí é um problema seu agora, não é mais meu. A pessoa agora vai ter que se virar com Deus. Será que vai conseguir se virar com Deus? Quando eu falo e faço vídeo falando, olha, não brinca com as pessoas de Deus, não brinca que as coisas mudaram, porque antigamente não existia isso de coisa imediata. Levava meses. A pessoa até esquecia. Quando acontecia, a pessoa nem lembrava mais que era por causa daquilo que aconteceu. Agora, tá mais rápido que jato supersônico. Então, meus queridos, conselho que eu dou, não brinquem mais com espiritualidade, seja onde for, seja numa igreja evangélica, seja na igreja católica, seja num terreiro, seja onde for, não brinquem mais com a espiritualidade. Se brincar, vai se lascar. Quem avisa, amigo é. Combinado? Muito bem. Cotação do dólar. 5,50. Ontem subiu 0,19 e fechou em 5,50. Mas eu vou falar para você, eu estava dando uma olhadinha no câmbio Chaco e eu não vi problema nenhum ali, tá no valor do meio do câmbio Chaco. Então, eu vou falar para você que hoje vai ser mais ou menos igual ontem, que subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, tá muito paradinho, se assim pode dizer. E eu não sei. Hoje eu vou falar para vocês que eu não consigo fazer leitura da Bolsa de Valores. A Bolsa da Alemanha subindo 0,67, 18.823, quase explodindo 19 mil pontos. Tá pertinho para chegar. Se chegar, eu vou falar para você, a bolha tá mais alta do que a gente pode imaginar. Bolsa de Valores do Brasil caiu 0,08, 136.775, ou seja,
somente regulou, somente deu uma regulada na questão do... Como que se diz? Uma regulada na questão do... Oh, meu Deus do céu, da questão da Petrobras, que tinha explodido. Então, a bolsa no dia anterior tinha subido um monte. Por causa da Petrobras, ontem ela caiu, igual que eu falei que ia cair um pouco, porque tinha subido demais. Subiu 7%, caiu 1,42%, 1,3%, 1,12%. Então, existe a possibilidade de dar mais uma quedinha? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Apesar que a Ucrânia andou bombardeando coisa de petróleo por aí. E quando a gente vai ver as questões aqui de commodities, valores de commodities, vamos lá ver o preço do Brent. O preço do Brent está desabando, 77,43 nesse último momento. Ué, aliás, está tudo desabando das commodities. Ué, tá meio estranho. Parece que o planeta está diminuindo o consumo. O que está acontecendo? É estranho. Mas vamos acompanhando. Jornal da Infomoney. Vale do Rio Doce, né? A Vale, anuncia Gustavo Pimenta como novo presidente. O executivo foi eleito pelo Conselho de Administração de forma unânime ao fim de rigoroso processo de seleção, diz a empresa. E ele era o antigo CFO, ou seja, aquele que cuidava das finanças da Vale. Ou seja, uma pessoa que de fato conhece a empresa, sabe como é que a empresa funciona. Muito bom. Só que isso não agradou, sabe quem? O Lulis. Ai, o Lulis não ficou nada feliz. Jornal da Infomoney. Após anúncio do novo presidente, Lula critica a gestão da Vale. Abre aspas. Não tem dono. Fecha aspas. É que nem cachorro de muito dono. Morre de fome ou morre de sede. Porque todo mundo pensa que colocou água, todo mundo pensa que deu comida e ninguém colocou. Ironiza Lula ao criticar a gestão da mineradora. Ah, ele sabe colocar? Que eu tô sabendo aqui, ele tá falando até de transformar a Telebrás numa empresa, não sei do que, em vez de privatizar aquela porcaria. Ele sabe administrar? Você, Lula, sabe administrar? Desculpa, mas rapaz... não dá, hein? Pois é, os projetos e os planos de utilizar a empresa para outros fins está saindo pela culatra, como diz o outro. Ai, 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 ai. Pois é, só observo. Jornal da CNN. Por que será que ele está tão de olho na Vale? Será que porque um dos maiores clientes é a China e ele poderia colocar precinhos especiais para os chineses que são amiguinhos? Essa historinha dos amiguinhos de China, amiguinho de Rússia, amiguinho de Palestina, amiguinho não sei do que, tá ficando feia pro Lula, hein? Mas nós vamos falar isso já. Jornal da CNN. Notícias que os jornais vêm falando. Depois que veio as decisões do Banco Central, vem as notícias. Tipo, confrontando. Até então estava a favor, agora é tudo contra. Juros altos são uma das principais causas de inadimplência no Brasil, diz pesquisa. Selic elevada fica atrás somente do desemprego para consumidores não pagarem as contas. Oh! E aí? E aí, pergunto eu, e aí? Que coisa bonitinha. E aí? Como é que funciona? Como é que faz? Será que é isso? Ou é uma bela de uma desculpa? Será que é falta de cálculo da pessoa? A pessoa não fez cálculo, não colocou na ponta da caneta, do lápis? Como que se realmente funcionaria? Como que realmente funcionam as coisas? Como que realmente andam as coisas? Pois bem, eu só observo. E se não bastasse isso, tem mais coisas acontecendo aqui no Brasil. Jornal da CNN.
Incêndios em São Paulo. Defesa Civil diz que 48 cidades seguem alerta máximo. Sério, seríssimo. 48 cidades ainda está? Está. A questão da seca, da falta de umidade do ar ainda permanece? E permanece. Aqui na cidade entrou no vermelho de novo, na situação. Você pode perceber, moço, tudo que é grave fala, olha, estamos no sinal vermelho. Tudo que faz parar é sinal vermelho. O verde manda seguir, fluir. É uma benção o verde, rapaz. O vermelho trava tudo. Parece ironia do destino. Será? Então aqui nós estamos no Brasil num período louco, onde nós estamos tendo problemas gigantescos. Só que não é só no Brasil. É no planeta. Não sei se vocês viram, mas tem um país lá na África que vai matar alguns animais, não é todos, mas vai matar um monte de animais, porque não tem comida para os animais que está no meio da floresta, lá na savana africana, porque o sul da África está uma seca sem precedente, que o sul da África é como se fosse o Brasil, né? Está na mesma faixa. Então eles vão matar elefante, matar não sei o que, um monte de bicho pro povo comer, pro povo poder comer, porque o povo não tem comida. Então eles vão fazer comida, vai ter que ter comida, tem que comer, como é que faz? Porque se deixa do jeito que tá, não vai ter comida pros bichos e não vai ter comida pros humanos. Então mata o bicho e come os humanos. Numa situação, num planeta onde já está acabando todos os animais, nós estamos acabando mais ainda com os animais. E tem pessoa que fala assim, oh meu Deus do céu, me dói o coração, que não sei o quê. Vocês lembram de uma live que eu fiz, explicando que os ETs não têm pet? Que os ETs escolheram o deserto, coisas desérticas, Oriente Médio, todo lugar meio que deserto, porque para eles, bicho, árvore, essas coisas, para eles não precisa, porque essa energia, essas anteninhas, essas coisas da natureza, para eles não faz muita diferença. Que num planeta de regeneração já não precisa ter isso, porque você tem que... Você que vai reconstruir, você que vai regenerar, você destrói tudo e faz os próprios seres humanos fazerem como foi a criação divina. Pois bem. Tudo acontecendo como eu venho cantando bola lá atrás. Mas vem cantando a bola lá atrás. E tá tudo acontecendo. A hora que a fome pegar pra valer mesmo, e o povo ter que comer os bichinhos que tem em casa, já pensou? Não se esqueça, hein? Porque na época da Segunda Guerra Mundial, a China teve que fazer isso. É que o ciclo parou ali para dar aqueles anos de lambuja. Mas guerras mundiais faz isso. Foi nesse período que a China teve que comer rato, comer tudo quanto que era bicho, gafanhoto, o que aparecer voando, pega, o que aparecer correndo pra rua, pega e come. Gente, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Vai pra lá e não volta nunca mais. Jornal AFP. Japão em alerta antes da passada do tufão extremamente forte. Como assim tufão extremamente forte? Está previsto um tufão de 252 km por hora. Caraca! Isso é um furacão. Pois é, mas lá não pode falar que é furacão. Lá você tem que falar que é tufão. Porque furacão só pode nas condições XYZ. Fora dessas condições são tufão. São vendavais. São outras coisas. O cientista é muito louco, né? Rapaz, tem que falar umas linguagens mais básicas. É igual meteoro, meteorito, asteroide, não sei o que. Rapaz, é pedra caindo. Não interessa como é que tá caindo ou não tá caindo. Mas vamos lá. Coisa feia, né, rapaz? Pensa, no Japãozinho, tac, terríveis. Jornal BBC News. O terremoto de Lisboa.
O desastre que mudou a história e levou às reflexões sobre o papel de Deus. Bom, agora estão contando as histórias porque fazia muitos e muitos anos que não tinha um terremoto tão forte lá em Portugal. E tem uma situação muito interessante ali em Portugal. Um amigo que mora lá, um seguidor que mora lá, me escreveu e falou assim: professor, antes de acontecer o terremoto, foi ouvido um barulho, um estrondo muito grande no céu. Entendo. E eu conversando com pessoas da área, dizem e disseram que realmente acontece um barulho desse, parecendo com um portão gigantesco enferrujado e você fazendo. Mas da onde é isso? Sempre aconteceu isso? Sempre aconteceu isso. É dessa forma que acontece? É dessa forma que acontece. Por quê? Dizem as explicações que gera uma frequência e vai subindo essa frequência e gera isso daí. Cada um dá uma explicação. Por quê mesmo? Eu nem sei. Mas parece que é comum, certo? Respondendo um pouquinho do que eu escutei. Porque o pessoal só falou, é comum. Mas as explicações foi difícil de engolir. Então por isso que eu nem vou explicar, porque, olha, é cada uma que vale duas. E aí vem o Papa, jornal da CNN. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Papa Francisco diz que recusar a ajuda a imigrantes é pecado grave. Olha, eu não sei o que o Papa estava falando. Pontífice afirma que crise migratória não será resolvida com militarização das fronteiras. Eu juro para você que eu não sei. Não sei o que vai levar isso daqui, como é que vai ser isso daqui. Por quê? Vamos lá, venhamos e convenhamos. O lugar do papado fica em Roma. Roma fica dentro da Itália. Que eu saiba, os migrantes que estão lá na Itália não são bem recebidos, não. Barquinhos, quando chegam na Itália, não são bem recebidos, não. Do Mediterrâneo e tudo mais. Não são bem recebidos. Quando você vai para Roma, eles não deixam ter morador de rua, não tem, tira tudo, rapaz. E eu acho meio que hipocrisia eu falar uma coisa e não fazer, rapaz. Tá entendendo? Eu não sei não. Não dá pra engolir. Sabe? Falar e não fazer é difícil, rapaz. É difícil. É um populismo onde fala e na hora H mesmo que você vai ver, tá tudo lascado. Eu sei lá pra onde vai. Mas vamos ver. Jornal do Estadão. Boulos apaga vídeo de comício em que o hino nacional é cantado em linguagem neutra. É crime, viu? Você brincar e zoar com o hino nacional. É crime você zombar do hino nacional. É crime. É crime. É crime a pessoa pegar e distorcer o hino nacional. E foi o que a pessoa fez. Achando maravilhoso, vendo que é maravilhoso. Então eles podem fazer os shows todos malucos, aqueles shows todo cheio de maluquice, cheio de coisas assim, sabe? Tenebrosas para alguns religiosos. E é isso que o pessoal quer pôr em São Paulo. Chega a ser assim, algo assim, rapaz, assustador. Chega a ser algo assustador. Algo assustador. E para combater isso daqui tudo, estão querendo caçar o Pablo Marçal de todas as formas. Desculpa, mas tá ridículo o que estão fazendo com o cara. A perseguição, os ataques, o judiciário.
Desculpa, eu já vi gente fazer muito, mas muito, muito pior do que ele. O cara só tá pegando e fazendo as coisas dos memes, que é padrão, que acontece tudo na rede social, uma coisa muito normal da rede social, e sendo atacado desse jeito. Ele fez algumas coisinhas erradas, mas não significa que tem que caçar o mandato dele, cansar a candidatura. Sabe, tem uns negócios que tá meio estranho. Coisas que eu não vou engolir e não engulo. Isso pode. Zoar e zombar do hino nacional pode. Fazer com que um juiz faça todo o processo de um delegado de outra coisa que não é competência do juiz, pode. Fazer uma propaganda, um corte na rede social, isso não pode. E posso falar uma coisa para você? Eu estava conversando com algumas pessoas e ele não tem culpa e ele não pode ser caçado por causa disso, ele não tem culpa disso. Porque essas questões dos cortes não é ele que paga. Cada um faz o que quer. Quem fez foi o fulano, o ciclano, o beltrano. Quem fez foi os outros. Não foi ele. Ele não pagou para alguém fazer isso. Ele não paga para alguém fazer isso. Quem paga é a plataforma para qualquer um que publicar vídeos e for. Vocês conseguem entender a situação? E vão atrás dele, mesmo ele não tendo culpa. Ele tem um pouquinho de culpa, mas não tem culpa. Qual é um pouquinho de culpa? De ter pessoas muito relacionadas com ele de muito tempo. Então cria vínculos. Mas aonde ele não tem culpa? Porque cada um faz o que quer, ele não é dono de ninguém. Não é funcionário dele. São pessoas independentes. É difícil, cara. Ó, esse julgamento vai ser difícil, hein? Mas vai ser difícil, hein, pro Tribunal Eleitoral, hein? Rapaz! Porque as situações são muito comitantes. Uma bate a outra. Então você não vai ter como pegar e julgar, falar, é isso e ponto final. E eu não consigo ver uma decisão muito simplória, uma decisão muito simples, muito fácil para se decidir ali, não. Mas de jeito nenhum. Eu não consigo ver. Se alguém consegue ver, beleza, mas eu não. Jornal da CNN. Já que estamos falando de política e coisa porca, vamos falar disso aqui. Jornal da CNN. Maduro silencia e Lula e Petro, os dois comunistas, se assim pode dizer, insistem em telefonema. Negociações enfrentam dificuldades após nota conjunta dos governos do Brasil e da Colômbia, cobrando divulgação de atas. O cara não vai divulgar ata nenhuma, não vai fazer nada, e ainda parece que o Maduro já pegou e falou assim, nós vamos fazer a maior eleição de todos os tempos, tal, mas vamos prender todos os opositores que tiver. Ah, gente, tenha paciência, não? Eles estão empurrando. O Lula quietinho, sem falar nada, o cara da Nicarágua pregando foguete lá, falando, esse aí é um traidor, rapaz, e aí? Não sei, né? Só sei que tem gente que acha que é bonito isso. Ai, que lindo. Não, isso nós não queremos. Não queremos. Não queremos até você ser o rei de um reinado desse. Aí você quer. Aí você topa. Aí você vai achar que é bonito. Ah, eu não engulo essas coisas, não. De forma alguma. Jornal da Infomoney. Por que Brasil se juntou à Rússia, China, Irã e Coreia do Norte? Questiona Zelensky. E ele tá certo. Presidente ucraniano deu entrevista ao apresentador Luciano Huck em Kiev, em meio a bombardeiros pelas tropas russas. Ai! Ao Luciano Huck? E foi falado isso? Pois é, meu querido Zelensky, nós também não sabemos por que ele está juntando isso aí. E no tal dos BRICS, onde está Dilma, está entrando tudo quanto que é país podre que tem, está entrando tudo ali.
Tudo quanto que é país horroroso, que não tem democracia nenhuma, tá tudo entrando ali. O presidente da Ucrânia questionou a posição do Brasil e criticou a fala do presidente brasileiro Lula, que declarou não haver razão para apontar culpados na guerra, qualificando-a como apenas retórica política. Segundo o líder ucraniano, tal posição não é honesta com a Ucrânia nem com o povo brasileiro, pois, conforme argumenta, todo mundo sabe quem iniciou essa guerra. E realmente é. Por que quiseram? Por que a Rússia quis entrar ali? O Brasil é um grande país democrático. O que ele está fazendo na companhia da Rússia, China, Irã, Coreia do Norte? É normal ter relações econômicas, mas estamos falando sobre uma guerra. Não é sobre relações econômicas. É sobre geopolítica, valores, pessoas, democracia, propósito e liberdade, destacou o presidente ucraniano. As falas foram feitas em entrevista ao apresentador Luciano Huck e publicadas no jornal O Globo, junto com relatos do drama vivido em Kiev em meio a ataques russos que obrigavam civis a entrar em abrigos. Rapaz do céu, a Globo tá comprando briga com o Lula? Com o Lula? Ah, não acredito que o Lula tá pegando coisa agora com a Globo. Oh, meu Deus do céu! Vamos tocar o hino nacional neutro. A coisa tá feia aqui no Brasil, hein, gente? A gente brinca de forma metafórica. Porque o que eu acabei de fazer é uma metafórica. Para pessoas interpretar como quiser. O buraco tá mais embaixo aqui, hein? O Brasil não tá bonito, não. O Brasil. Fora o planeta que tá pegando fogo. Vamos dar uma bisoiada? Vamos lá. Jornal da CNN. Drone ucraniano incendeia depósito de petróleo na Rússia, diz o governador. Eu fui até dar uma olhadinha agora há pouco para ver lá o valor do petróleo, do barril do petróleo, porque o Brasil está comprando petróleo da Rússia, porque agora nós somos neutros. Então nós temos que falar de forma neutra. Vocês estão conseguindo ver o tamanho do absurdo que está acontecendo com a vida da gente, com as coisas da gente? Até a língua portuguesa os caras estão querendo assim dominar e falar, olha, agora o certo é esse, tem que fazer é isso, nós temos que fazer aquilo lá. Rapaz. Folha de São Paulo. Novo mega-ataque russo mira bases de caça F-16 na Ucrânia. E a Rússia foi lá e arrebentou a boca do balão em bases de caças F-16. Os caças doados pelos Estados Unidos e países europeus a Kiev. Não sei se explodiu, né? Porque eu tentei ler aqui o coisa aqui. Não sei se explodiu. Foram usados 81 drones suicidas, né? Que eles falam, né? Aqueles drones que auto se destroem, kamikazes, né? E caiu lá, só que eles não falaram se explodiu os aviões também ou não. Então não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas dizem que era ali que estavam guardados os aviões de guerra. Jornal The Daily Digest. Esta estratégia da Rússia na Ucrânia não é boa para Putin. Por quê? Tem várias coisas aqui, mas só vou ler a primeirinha coisa. Cada um depois dá uma lida no jornal. A Rússia teve cerca de 500 mil baixas. São 500 mil mães, 500 mil pais furiosos com o presidente russo sobre os filhos que foram e não voltaram mais. E tem mais de 5 mil soldados perdidos.
Cara, tá feia a coisa. E tá piorando, piorando, piorando. A pressão dentro da própria Rússia, amigos que moram lá falaram que a pressão lá dentro está aumentando. Que a televisão que estava manipulando informação, não deixando vazar a informação real, não está conseguindo. Porque pessoas com satélites da Starlink, por exemplo, estão conseguindo ter informações reais do que está acontecendo no planeta, fora da internet deles que é fechada, e está trazendo as informações e aquilo lá está se alastrando, espalhando, e um está falando para o outro, que um está falando para o outro. Então, essa mentira é a famosa mentira que tem perna curta. A pressão em cima da Rússia está sendo gigantesca. Soldados e soldados morrendo, morrendo, morrendo. É muita gente. 500 mil baixos é mais do que as Forças Armadas. É como se tivesse dizimado todas as Forças Armadas do Brasil inteirinha. Todo mundo. Todos, é militar, sumiu. É muita gente. 500 mil baixas. Imagine a quantidade de famílias que está em desespero e revolta. O país está em ebulição. E a pressão está sendo tão grande que, para a gente encerrar o vídeo de hoje com chave de ouro, jornal Reuters. A Rússia alerta Estados Unidos sobre riscos de Terceira Guerra Mundial. Tom, tom, tom. O sino já tocou. Tem gente que toca sinos para iniciar os trabalhos da espiritualidade, e tem gente que toca o sino para enterrar os seus entes queridos. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.